Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, vamos fazer nossa correção da nossa avaliação. Lembrando, nossa avaliação era sobre MMC, o MDC e sobre os divisores dos números, né? E múltiplos, obviamente. Então vamos lá. Então, número 1. Verifique quais seguintes números são divisíveis pelo número 4 e quais são divisíveis pelo número 5. Pessoal, então essa aqui a gente tinha dois modos de fazer. Lembrar das regrinhas, certo? Se a gente lembrasse das regrinhas dos divisores, quais são divisores. Desculpa, como saber se um número é divisor do número 4 ou como saber um divisor do número 5, né? Ou a gente poderia montar as contas. Como assim montar conta, né, professor? Você podia fazer tipo assim, ó, 36 dividido por 4. Se o valor aqui dá um valor inteiro, né, que nesse caso dá 9, né? Então, ele é divisor. Se o valor dá um valor com vírgula, né? Porque aqui, por exemplo, eu vou juntar, dá 7, fica 35, né? Sobra 1. Já sobrou 1, nem precisava continuar a conta, mas eu vou continuar. Coloca a vírgula com 0. Dá 2, dá 10, 0. Então, ó, deu número com vírgula. Então, não é divisor, correto? Então, a gente podia fazer tudo isso desse jeito ou usar as regrinhas, tá? Eu vou usar as regrinhas porque já vai um pouco mais rápido, certo? A letra A acabei resolvendo por conta, então, letra A, apenas o 4 é divisor, certo? Letra C, letra D e letra E. 25. Bem, 25 dá por 5, né? Lembrando, qual que é a regra para saber se o número dá por 5? O 5, se um número finalizar em 5 ou em 0, ele é divisível por 5. São essas duas opções, tá bom? E por 4, professor? Bem, por 4 você tem que pegar os dois últimos dígitos do número e dividir pelo 4. Se for divisível, quer dizer que o número inteiro é divisível por 4, tá bom? Então, obviamente aqui só tem dois dígitos, então eu tinha que dividir ele inteiro, ok? Mas é só saber a tabuada do 4 também, que era bem facinho. 505, ó, por exemplo. 505, ó, vamos ver se dá por 4. Na verdade, você nem precisava ver, porque ele já é um número ímpar. Nenhum número ímpar é divisível por 4. Então, já 4 já não é, né? Mas, vamos ver aqui, né, os dois últimos dígitos. É número 0,5. 0,5 não dá para dividir por 4, porque vai dar número com vírgula, correto? Então, por 4 não dá. Tá por 5? Sim, porque termina em 5. 48, né? É divisível por 4, né? Porque dá 12 a divisão. Então, e por 5 não dá porque não termina nem em 0 e nem em 5. 20 é divisível por 4 e também é divisível por 5, né? Porque ele termina em 0, né? E obviamente, se eu fazer 4 vezes 5, dá o 20. Né, se eu multiplicar esses dois números aqui. Então, esse é divisível pelos dois números. Certo? Vamos para a próxima. O MMC dos números a seguir. Né? Vamos calcular. Então, a gente vai fazer o cálculo. Só deixa eu pegar uma outra caneta para separar. Vou fazer nessa tela desses dois números. Então, aqui vou separar em vermelho. Então, lembrando, MMC, vou colocar o número lado a lado. Fazer uma barrinha aqui. E vou dividi-los, né, por números primos. Tá? Lembrando que não é obrigatório ser número primo, mas se você fazer por número primo, você garante que você vai acertar, né? Tipo, obviamente, se você dividir pelo número primo correto. Então vamos lá. 24 dá por 2, fica 12. 30 também dá por 2, que fica 15. 12 dá por 2, que fica 6. 15 não dá, copia. 6 dá por 2, fica 3. 15 não dá, copia. 3 dá por 3, fica 1 e aqui fica 15. Ah, 15 não, desculpa, ó, já estava me enganando. 15 dá por 3 e fica 5. Então chegou no 1 aqui, vamos para o próximo número. Bem, aqui sobrou 5. Então ficou 1 e 1. Então chegando nessa parte, a gente vai fazer a multiplicação de todos esses valores. Tá? Lembrando que tanto faz a ordem, de cima para baixo, de baixo para cima, eu posso multiplicar os do meio primeiro, indiferente. Tá? Então vamos lá. 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30, vezes 2, 60, vezes 2, 120.
20. Então, 120 é a resposta final. Vamos agora fazer a letra B, que é o 32 e o 44. Vamos lá. Então, 32 dá por 2, fica 16. 44 também dá por 2, que fica 22. Dá por 2, que fica 8, que fica 11. Dá por 2, 4, 11 não dá. Dá por 2, fica 2, fica 11. Dá por 2 de novo, fica 1 e aqui fica 11. Bem, 11 só dá por 11 porque 11 é primo, então fica 1 e fica 1. Então, para finalizar, né, a gente vai multiplicar todos esses números. Então, vamos lá. 11 vezes 2, 22. Vezes 2, 44. Vezes 2, 88. Vezes 2, 176. 176 vezes 2 dá 354. Certo? Não, 54 não. 70 e 52, né? Bem, vamos montar a conta, né? Só para garantir. Então, deu 176, esse eu tenho certeza que está correto. Vou fazer aqui vezes o 2. Dá 12, que vai 1. 14 mais 1, 5. Que vai 1, 3. Então deu bom. Uhum. Então, 352. Então, os MMC já foram calculados. Próximo. Calcule todos os divisores dos números a seguir. Pessoal, então essa eu vou separar em duas partes. Então, primeiro eu vou resolver a letra A e a letra B. E depois vou resolver a C e a D no outro lado. Vou já até fazer o risquinho aqui para depois. Então, deu bom. Então, vamos lá. Então, lembrando, a primeira parte é bem parecida com o MMC. Então, eu vou pegar, vou fazer uma coisa retinha, né? Vou dividir aqui por números primos. Fica 11, 11 dá por 11, fica 1. Agora eu faço uma outra linha, coloco 1 aqui em cima e agora eu multiplico os números de cima. Então, 2 vezes 1, 2. 11 vezes 1, 11. E 11 vezes 2, 22. Tá? Então, para a gente colocar na ordem, né? Apesar que nesse exemplo já tá. Mas eu vou colocar aqui 1,2,11,22. Então, esses são todos os divisores do 22. Vamos agora fazer todos os divisores do 40. Então, aqui, vou fazer uma outra linha aqui. Depois a gente vai usar, né? Dá por 2, que fica 20. Dá por 2 que fica 10, dá por 2 que fica 5, dá por 5 que fica 1. Então, na outra linha tem o 1, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1 já tem 2, não coloca de novo, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 4, 20, e para finalizar, 5 vezes 8, 40. Então, aqui a gente vai colocar na ordem também. Então vamos lá. 1,2,4,5,8,10,20,40. Então esses são todos os divisores do 40. Vamos para a próxima parte. 39 e o 60. Então vamos lá. Todos os divisores do 39. Vou fazer a barrinha aqui, depois fazer a outra aqui. Depois aqui já vou fazer a barrinha de 60. E depois vou fazer a barrinha aqui também. Então vamos lá. Dá por 3, que fica 13. Dá por 13, que fica 1. Coloco 1 aqui. 3 vezes 1, 3. 13 vezes 1, 13. 13 vezes 3, 39. Muito bem. Então, para colocar na ordem apenas... 1,3,13,39. E o último, né, que era do 60. Então, 60 dá por 2, fica 30. Dá por 2, fica 15. Dá por 5, fica 13. 13 dá por 3, que fica 1. Lembrando, né, pessoal, não falei nos outros exemplos também. Mas tanto faz a ordem que você resolve aqui, né? Porque no final os números não dão o mesmo, tá bom? Mesmo aqui também na letra D. Tanto faz a ordem. Ah, eu podia ter colocado 5 aqui primeiro? Podia, não tem problema nenhum.
Então vai lá, colocamos o 1, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 4, 20. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15. Não vai caber aqui, então vou fazer embaixo. 3 vezes 10, opa, 30. E 3 vezes 20, 60. Então agora eu vou colocar tudo na ordem. Vamos lá. 1,2,3,4,5,6,10,12. Depois do 12 é o 15, depois o 20. Eu só vou fazer o 20 aqui para baixo, né? Depois o 30 e por último o 60. Então todos os divisores do número 60 é aqui. Certo? E na ordem crescente. Muito bem. Vamos para a última questão. Quero calcular o MDC, né? Então lembra, para o MDC a gente faz o cálculo separado. Existe um método de fazer junto, mas o separado a chance de você errar é menor. Então vamos lá. Então a gente vai fazer aqui as barrinhas, esse aqui, e depois barrinha do 20. Então a gente vai fazer a barrinha desse 20 aqui, e depois a gente vai fazer a barrinha do 25 aqui. Então vamos lá. 16 dá por 2, que fica 8. Que dá por 2, que fica 4. Que dá por 2, que fica 2. Que dá por 2 e fica 1. Chegou no 1, parou. Vamos pro próximo. 20 dá por 2, fica 10. Dá por 2, fica 5. Que dá por 5, que fica 1. Então lembrando, o que eu vou fazer aqui? Sempre eu vou escolher um dos lados. Então vou pegar aqui o lado do 16, né? Vou circular um número e se ele fazer par eu vou cortar com o do outro lado. Então aqui, ó, tem 2 aqui e tem 1 aqui. Então, ó, fiz esse parzinho aqui, por isso eu corto. Por que você corta, professor? Para eu não pegar esse 2 aqui que eu circulei por segundo e fazer par com esse número que já foi. Tá bom? Eu não posso fazer isso, senão a conta vai dar errado. Tá? Então, esse segundo 2 eu posso fazer par com esse segundo. Então, aqui só sobrou 2, aqui sobrou 5, então não tem mais par. O que eu vou fazer para finalizar? Multiplicar os números que eu circulei. 2 vezes 2 é 4. Então, 4 é o MDC. Aqui, já fiz a do 20 ali do lado, então literalmente é só copiar, né? Agora vou fazer do 25. 25 dá por 5, que fica 5, que dá por 5, que fica 1. Tem um 5 aqui, tem um 5 aqui. Ah, opa, esse aqui eu corto. Sobrou 2, sobrou 5, então, como eu só circulei um número, é ele mesmo o MDC. Então, 5 é o MDC. Muito bem, pessoal. Então, nossa correção da prova foi isso. Né? Então, quem ficou em recuperação, lembre de estudar. Né? E nós nos vemos em sala de aula. Tchau, tchau.